A Rádio Brasil FM, com novidades nem tanto assim históricas, traz para vocês a Segunda Guerra Mundial. Conflito que vai ser responsável por definir ou redefinir o mundo nesse século XX. Ela tem seu início no dia 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia por tropas alemãs, e tem o final com a rendição japonesa assinada a bordo do couraçado Missouri, em 2 de setembro de 1945. O conflito vai ser responsável pela morte de mais de 60 milhões de pessoas, trará modificações significativas ao seu final, vai redefinir o equilíbrio de poder no mundo e é nessa viagem que nós embarcaremos agora. Espero que vocês gostem e vamos lá. Como todo acontecimento histórico, a Segunda Guerra Mundial também tem seus antecedentes. E aí eu listei, assim, uma escolha, digamos, um tanto quanto arbitrária, não autoritária nem totalitária, mas para definir, assim, 4 elementos que julgamos importantes para a compreensão da eclosão desse conflito, que, como eu disse na apresentação, vai remodelar as relações entre os países na segunda metade do século XX. Então, primeira coisa, o militarismo alemão dentro da política do Partido Nazista vai ser um dos fatores. E a primeira coisa, obviamente, Hitler vai pegar o Tratado de Versalhes e vai rasgá-lo, considerando o tratado uma afronta à nacionalidade alemã, à pátria, à nação alemã, e aí ele começa a promover o rearmamento do país exatamente com os objetivos que nós já vimos anteriormente quando estudamos o nazismo. Aquela coisa da expansão territorial, baseado no Lebensraum, ou seja, na ideia do espaço vital, e obviamente também adotando o discurso do darwinismo social spenceriano, que estabelece que somente os mais fortes sobrevivem. E dentro desse contexto, e diante de uma Europa assustada e ao mesmo tempo letárgica, o Hitler vai alcançando, vai estabelecendo metas e alcançando seus objetivos. Então, por exemplo, as anexações da Áustria, da Renânia e da Áustria são um claro indicativo disso. No caso da Renânia, não é exatamente uma anexação, porque o território sempre pertenceu à Alemanha. Mas como fazia divisa ou fronteira com a França, pelos acordos firmados em 1919, e a França também vai manter uma ocupação militar até aproximadamente 1926, era uma zona desmilitarizada. E aí a Alemanha, dentro desse processo, acaba por remilitarizar a Alemanha numa afronta direta às potências ocidentais que, como eu falei, estavam numa situação, digamos, preocupadas em permanecer ou promover a paz, a todo custo, e com isso fizeram vistas grossas a esse expansionismo alemão. O passo seguinte vai ser, obviamente, a anexação da Áustria. Isso se explica pelas semelhanças culturais existentes entre os dois países. Devemos lembrar que Hitler era de nacionalidade austríaca, adotou a Alemanha como sua pátria, e aí a anexação vai ser dentro de um processo fraudulento, será realizado um plebiscito. Claro, os nazistas alemães e austríacos, agindo conjuntamente, convenceram os outros setores da sociedade a apoiarem o projeto. E aqueles que eram contrários, obviamente, já estavam presos quando da ocorrência dessa votação. O outro episódio é o Acordo de Munique, firmado entre Alemanha, França e Inglaterra, em 1938. O primeiro-ministro da França, o primeiro-ministro da Inglaterra e Adolf Hitler, tendo Mussolini como um observador internacional, a Alemanha exigiu das potências ocidentais que a Tchecoslováquia entregasse uma região habitada majoritariamente, pelo menos no discurso nazista, por alemães. E aí seria a região dos Sudetos. Inglaterra e França apoiaram a iniciativa de Hitler, com vistas à manutenção da paz, e decidiram então desmantelar ou desmembrar o território tcheco para satisfazer os interesses alemães. É claro que isso foi visto principalmente pelos opositores
não apenas de Hitler, mas do governo inglês, né, o primeiro-ministro Neville Chamberlain sofreu severas críticas daquele que viria a ser o futuro primeiro-ministro, Winston Churchill, dizendo que essa manobra não apaziguaria os desejos expansionistas de Hitler, apenas daria a ele mais tempo e mais confiança para novas aventuras militares. E foi o que aconteceu, né? A Tchecoslováquia não participou da Conferência de Munique e acabou sendo obrigada a entregar os Sudetos para os alemães. O resultado é que depois, pouco tempo depois, os alemães acabaram por anexar todo o território tcheco. E, obviamente, também, pelo fato dele ter conquistado um vasto território, né, um grande território, sem disparar um único tiro, isso começou a alimentar entre os nazistas, no governo alemão, né, no governo nazista alemão, a possibilidade de anexar mais territórios sem sofrer nenhum tipo de sanção. E aí é que ele começa a reclamar territórios a leste, né, localizados na então Polônia, dizendo que haveria ali também alemães que seriam oprimidos pelo governo polonês. Tanto é que o termo corredor polonês, né, uma brincadeira não tão saudável assim, advém dessa situação política que conhecemos nesse momento. E aí são os antecedentes para a ocorrência ou para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aqui uma sequência de acontecimentos, né? O primeiro, obviamente, ocorrido no dia 1º de setembro de 1939, às 4 horas da manhã, tropas alemães, esse é um Fusca, não são as tropas alemãs invadindo a Polônia, né? Dão início aí digamos, é o início da Segunda Guerra Mundial, certo? A Alemanha vai utilizar a chamada Blitzkrieg, ou seja, a Guerra Relâmpago, para invadir a Polônia, atacando-a de surpresa, porque a Polônia acreditava que Hitler não seria louco o suficiente, em virtude dos acordos firmados entre poloneses, ingleses e franceses, né? Então, um acordo de ajuda mútua, de defesa mútua. Então, é aquela coisa, a Alemanha fez uma aposta. Ela apostava que as potências ocidentais não se envolveriam numa guerra para defender a Polônia. Mas a garantia alemã veio antes até. Veio em setembro, quando Hitler assina um pacto de não agressão com a União Soviética, né? Isso, claro, esse pacto tinha por objetivo evitar que a União Soviética entrasse em guerra contra a Alemanha, até porque a União Soviética também tinha interesses no território polonês, e aí a Alemanha ficou tranquila para poder promover a invasão do território polonês. 2 dias depois, a Inglaterra dá um ultimato, né? Isso é bastante interessante porque nos diários do Churchill tem essa situação vivida com bastante intensidade. E aí a Inglaterra diz o seguinte: olha, ou a Alemanha abandona os territórios na Polônia, ou, né, estarão em guerra contra a Inglaterra. É interessante como essa notícia foi recebida em Berlim, porque afinal de contas, com um regime baseado na força, se a Alemanha recuasse e retirasse suas tropas de território polonês, seria visto como um governo fraco e, consequentemente, não teria motivo de continuar, né, o governo nazista. E aí, então, eles decidiram pagar a aposta, até porque eles vinham de uma preparação mais longa, a Inglaterra não, a França também não, mas, de qualquer maneira, o governo ainda de Neville Chamberlain, pressionado pelos acontecimentos, decidiu declarar guerra à Alemanha, né? Churchill, ele é um participante desse processo, ele ainda não é primeiro-ministro, só vai assumir o cargo em 1940. Nesse momento, entre 1939 e 1940, entre setembro de 39 e maio de 40, acontece um episódio que eles chamam de Guerra Tola, ou Drôle de Guerre, né? Perdoem-me a pronúncia em francês. Mas, de qualquer maneira, é um momento que você não tem grandes operações militares. Tem algumas escaramuças, uns embates aqui, outros ali, mas nada complicado. Só que a Alemanha tinha planos para a França. E aí, obviamente, em maio de 1940, desrespeitando a neutralidade belga e holandesa, reeditando um plano pensado no período da Primeira Guerra Mundial, que é o Plano Schlieffen, a Alemanha invade os territórios belga
e holandês, né, e assim adentra a França, evitando, por exemplo, a linha Maginot, que é uma linha fortificada que é na divisa na fronteira entre os dois países, entre a Alemanha e França, e também a densa floresta das Ardenas, né? O Ardená, não sei, mas essa floresta aí das Ardenas. Pronto, vai ficar por isso assim mesmo. E aí, os alemães invadem, pegam o exército francês de surpresa, e é muito interessante, para quem viu aquele filme Dunkerque, né? Fica muito interessante isso. Por quê? Porque a Alemanha teve chance de dizimar o exército inglês ainda em território, a força expedicionária britânica em território francês. Só que Hitler, imaginando que poupando a vida dos soldados ingleses chegaria a um acordo com a Inglaterra, agora já Churchill como primeiro-ministro, decidiu pelo não ataque a essas forças, e os ingleses repatriaram praticamente todos os seus soldados, junto com boa parte do contingente francês, mas de qualquer maneira a França, diante aí de uma atmosfera derrotista, né, o Churchill critica muito isso, eu gosto muito das falas do Churchill, né, sugiro que vocês leiam os diários dele, acaba se rendendo aos alemães, e a cena que vocês estão vendo é o desfile das tropas alemãs diante do Arco do Triunfo. Mas um tempo depois, né, as operações militares, os alemães pensam, já tinham invadido a Dinamarca, já tinham invadido a Noruega, agora é atacar a Inglaterra. E aí, para isso, precisavam, obviamente, acabar com qualquer forma de defesa dos ingleses e, obviamente, para invadir as ilhas britânicas, teriam que desembarcar tropas em praias britânicas, e para isso tinham que conseguir a supremacia no mar e no ar. E com isso vem a Batalha da Inglaterra, que vai durar aí até o princípio de outubro, e o resultado foi a derrota da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, e levou a Churchill a declarar a famosa frase, né? Nunca tantos deveram tanto a tão poucos, porque afinal de contas, Hitler, com a derrota na Batalha de Inglaterra, foi obrigado a adiar indefinidamente a invasão do território inglês, a operação chamada Leão Marinho, Sea Love, né, que seria, digamos assim, a conquista da Inglaterra. E os ingleses puderam respirar aliviados, mas tem um problema. Eles estavam sozinhos na guerra contra a toda poderosa Alemanha. Ok? Vamos lá. Aqui alguns episódios também decisivos para transformar a Segunda Guerra numa guerra mundial. Em 22 de junho de 1941, rompendo o tratado firmado com os soviéticos, a Alemanha então decide pela invasão da União Soviética, né? A Alemanha invade a União Soviética na operação chamada Operação Barbarossa. E essa operação, ela tinha por objetivo não apenas eliminar a ameaça soviética no leste, mas também garantir o acesso dos alemães aos recursos naturais russos, né, ou soviéticos, como petróleo e cereais. E, claro, essa operação ela tinha que ter acontecido antes, mas acontecido, né, mas não interessa. Acontece que as aventuras militares frustradas dos italianos na Península Balcânica, na tentativa de invadir a Grécia, fizeram com que os alemães atrasassem a invasão da União Soviética, né, ocorrendo aí no início do verão no hemisfério norte, e o grande temor dos alemães era não terminar as operações militares antes do inverno, porque eles sabiam muito bem o que poderia acontecer. Mas, de qualquer maneira, foi uma punhalada nas costas de Stalin, que teve uma avaliação muito equivocada das reais intenções dos alemães, certo? Um outro episódio aqui, muito importante, porque aí a guerra vai se ampliando, né, vem justamente com o ataque japonês a Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941. E por que esse ataque ele é tão importante? Primeiro, porque os Estados Unidos foram pegos de surpresa. Tem muita gente que gosta de teoria conspiratória dizendo que os Estados Unidos sabiam, né, das intenções japonesas, não fizeram nada porque seria uma forma de quebrar com o isolacionismo norte-americano e entrar de forma decisiva no conflito. Acontece que os japoneses usaram de um ardil, permaneceram negociando em Washington até o momento em que os aviões japoneses estavam decolando dos porta-aviões para atacar a base naval de Pearl Harbor.
né? E é interessante porque esse ataque ele ocorre num domingo, no momento em que as forças norte-americanas estão. Isso não é um avião japonês, é apenas uma motocicleta muito barulhenta que passou aqui agora, né? Então, as forças norte-americanas elas estavam de folga, grande maioria, estavam apenas os grupos responsáveis pela manutenção das aeronaves e dos navios. Então, a base foi pega completamente de surpresa, né? E com isso, o Japão acreditava ter, na cabeça de alguns militares japoneses, evidentemente, não o Yamamoto, né? Principalmente o Yamamoto disse: olha, acabamos de despertar um tigre, né? Semeamos ventos para colher tempestades. Eu gosto dessas frases de efeito, mas de qualquer maneira, o ataque a Pearl Harbor vai trazer os Estados Unidos para a guerra. O Japão acreditava que atacando em Pearl Harbor, os americanos deixariam de ser uma ameaça no Pacífico, principalmente para as vitais rotas comerciais japonesas, e o resultado foi a entrada dos Estados Unidos na guerra. O Japão, pensando em ampliar, né, o seu domínio no Pacífico, lançou uma ofensiva contra a ilha de Midway, né, em 1942, em junho de 42. E aí o erro dos japoneses foi justamente acreditar que seria fácil, né, derrotar os norte-americanos. E o que acontece é o seguinte, aí é muito interessante. Por quê? Porque os japoneses, né, eles investiram de forma decisiva no ataque a Midway. Tinha uma força militar poderosa, os navios japoneses eram poderosos, os porta-aviões japoneses eram poderosos, só que os americanos já não foram pegos de surpresa, né? A situação agora já se configurava de uma forma diferente. Tanto é que os americanos desconfiavam das intenções japonesas, de espiões, da atuação de espiões japoneses, e eles queriam saber qual seria o novo local de ataque. E eles lançaram um código: a ilha tal está passando por problemas de abastecimento. E aí os japoneses morderam a isca e transmitiram essa informação, né, ao alvo que está com problemas de abastecimento de água. Lançaram um ataque. O ataque foi frustrado, boa parte da marinha japonesa foi afundada pelos aviões norte-americanos, e isso dá o início da virada, né, japonesa, do início da derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, 6 meses depois da vitória em Pearl Harbor. Ok? E a gente continua.